Tô chamando a doutora Ilma. Peraí, gente. Aí. Que delícia, gente. Nós vamos poder continuar essa live. Não nem acreditando nisso. Uma live dupla. Double live. Que delícia. Estamos online. Amando. Pastor, muito obrigada. Não tem noção, tanto que eu tô feliz. Agora a gente precisava falar um pouquinho mais, né? Ai, demais, demais. Bom, então Olha eu já falei só, muito. essa experiência que você contou é muito importante, gente. É muito. Por quê? Porque isso vai marcar memoriais. O que eu ia falar, que o legado, né, é aquilo que você deixa na pessoa. Não é? Herança você deixa para. Legado você deixa em. Não Hein? é? Uau. É aqui. É em você. Está marcado. A Carlinha, tia Carlinha, tinha colocado uma informação preciosa aí. Tia Carlinha, você está aí ainda? Tá, ela tem que estar. Não. A minha Gente, amiga, ela. tia Olha, a Carlinha não tia Carlinha estiver por também aí, fez chama parte do ela aí, Conexão. alguém, tá? Manda Tia uma mensagem no Carlinha, WhatsApp para ela aí. pra Entra ela de novo, falar. tia Carlinha. Fala de Ela novo. falou, estou. Ela falou Lindona. que 90%, vê se é isso que eu entendi, tia Carlinha, que 90% dos filhos que participam pelo menos 4 dias na semana da mesa com os pais não vão para as drogas, nem se envolvem nessas bandalheiras por aí. É isso, tia É Carlinha? isso mesmo. Gente, o É trabalho isso dela é mesmo. lindo, né? Eu É amo tia lindo demais. Ela Carlinha. é linda toda. Oh, meu Deus. Mas eu Eu já, amo eu já tinha criança, ouvido. eu já fui É, lá. é. Preciosa demais. Eu vou lá em julho, hein? Opa! Opa, mas eu vi também alguém botando ali que a lembrança linda que ela tem na vida dela foi de Natal, né? Ó, a tia Carlinha está colocando que foi a Academia de Psicologia de Illinois, dos Estados Unidos. Eu acho que eu já li sobre isso. Além disso, também, essas crianças que têm esses rituais, eles são bem sucedidos, né? Tem muita facilidade no aprendizado. Enfim, é só bem-aventurança mesmo, né? É São os verdade, frutos que eles colhem do nosso plantio. é verdade. Então, quando a gente entende que a família, que Deus preparou a família para ser esse lugar de refúgio, que as funções são exercidas adequadamente, função materna, função paterna. Alguém me perguntou aí, mas e aí, quando um homem vai embora de casa, né? Que deixa seus filhos no vazio? Desafio muito grande para a mãe. Aí, o que a mãe pode fazer para ela não tirar esse lugar do homem, pelo menos na estrutura da criança, né? Na mente dela, naquilo que ela pode construir internamente. Porque uma mãe, ela não tem um filho para si mesma, né? Ela tem um filho em nome de um pai, né? Como eu já falei. Então, o que ela pode fazer? A autoridade daquele homem que hoje está nula e vazia dentro de casa pode circular pela via da palavra. Sabe quando que a mãe precisa dar uma definição na vida do filho? Ah, eu quero isso, tal, e que a mãe tem que ali, ela agir, porque ela não tem ninguém junto com ela, não tem um homem ali que exerça a autoridade sobre aquela criança. Ela pode, mesmo ele estando ausente, mesmo ele sendo morto, mesmo ele não exercendo um papel ali, ela pode falar, olha, se seu pai tivesse aqui, isso, Uau. ele diria não. Então, eu também digo não. Eu digo não. Olha. Falar em nome do pai. Sabe o que é falar em nome do pai? É muito simples compreender isso. Hoje, nós não falamos em nome de Deus? Do Deus Pai? Não é? A gente, não, aqui a palavra de Deus diz isso. Eu estou falando em nome de Deus. Uhum. Se na família o pai é o representante, né, desse lugar, né, de autoridade outorgado e delegado por Deus, a gente pode trazer esse pai presente mesmo ausente pela via da palavra. A palavra dá o lugar. A coisa mais cruel que pode acontecer na vida para um filho, Márcia,
É quando nessas separações, ou mesmo até não separações, quando a mãe descaracteriza o pai para o filho. Sabe aquela mãe que fala mal do pai? Uhum. Que não só, né, tira a autoridade dele, destitui ele da autoridade. Eu já vi casos assim lá no consultório de filhos falando assim, não, mas eu fazia isso porque minha mãe consentia, e seu pai? Não, quando meu pai dizia não, minha mãe me chamava no canto e dizia, ó, calma, depois a gente resolve isso. Ela desautorizava. Outra, filhos confidentes de mães, que passam a olhar o pai pela via do olhar da mãe. A mãe é a esposa. Então, isso também vai tirando a autoridade, vai tirando a imagem do pai. Gente, num tempo que as identidades estão sendo tão destruídas, né? Se um filho não consegue reconhecer esse lugar do pai, ele vai querer parecer com esse pai, ele vai Estão me Voltei. ouvindo? Ok. Tô. Estamos Ok. aqui. Começou a rodar aqui. Foi o meu, Então, acho que minha conexão. Essas funções estabelecidas por Deus, elas são funções estabelecidas por Deus. Deus estabeleceu com um propósito. Quando uma delas falta, os desafios serão enormes. Se faltar uma, não é? Se uma mãe falta para a criança, vai faltar exatamente a figura que dá nutrição de amor, que estabelece os vínculos de afetos, que dá organização de vida. Vai ter, porque alguém vai exercer essa função, entendeu? Mas essa função tem propósitos muito definidos. Um pai é da ordem da direção, dos limites, da segurança interna, da autoridade, da direção para a vida. Tudo isso, quando falta esse lugar do pai, isso traz uma base de insegurança que o filho vai precisar lidar com ela ao longo da vida. Tudo isso eu falo aqui no livro, gente. Eu falo muita coisa aqui. Eu falo da transmissão da cultura, da transmissão geracional, gente. Eu vejo tanta gente hoje apavorada com o que está acontecendo com a juventude. E aí eu sempre pergunto, mas eles estão saindo das nossas casas. São Eles estão saindo das a nossas colheita, casas. né? É a colheita. E por isso o senso de emergência, assim, eu creio que de Deus, de urgência, né, na verdade, de nós fazermos um novo plantio o mais rápido que nós pudermos, porque é essa questão da preocupação com a próxima geração. É agora. Nós precisamos plantar novas sementes, já que as outras, os frutos que nós temos visto foram um plantio ruim. Exatamente. Nós estamos. Está perguntando sobre o livro aí, depois você fala aí de novo. Pede alguém para escrever aí para mim. Tá? Aí, meninas, escreve aí o nome, é esse o livro. Escreve aí alguém. A Kênia, que é meu braço direito e esquerdo, deve estar aí. Escreve aí para mim que você for E quem escrever. chegou, quem entrou agora, quem entrou depois, não é? Ah, Tem meninas, o seu grupo para ler o livro. Fala aí. Nós estamos fazendo a leitura do livro nos nossos grupos devocionais de WhatsApp e Telegram. O link está lá na minha bio do Conexão Mulher Oficial. É só entrar. Você clica, já está dentro do grupo. Olha que lindo. E essa leitura tem sido... Já está, é só clicar, já foi. Tem sido maravilhosa, tá? Bênção demais. E essa é a segunda live que a gente está fazendo uma double live. Porque essa pastora linda deu o privilégio para a gente continuar ouvindo tudo que ela tem para falar, porque uma live não foi suficiente. Talvez a segunda também não será, mas a gente vai ficar só nas duas.
hoje, né? Olha, tem um capítulo nesse livro. Na verdade, assim, eu sou suspeita para falar, porque eu gosto do livro todo, né? Então, É, fala né, mesmo. mas tem um capítulo desse livro que eu acho muito importante para quem está começando a ler, né? Uhum. Que é, eu acho, deixa eu ver que número, qual é o. Obrigada, Kênia. Kênia colocou aí o nome do livro, meninas. Família, É a lugar de parte refúgio. 2 é a parte 2. Capítulo 2. Família família é uma especial história de amor. Eu acho que vocês já estão mais ou menos aí, né, Márcia? Estamos Esse, exatamente no capítulo 2. ó, resolvendo o passado para edificar no presente os fundamentos da geração do futuro. Uhum. E aí eu coloco resolvendo o verbo no gerúndio. No gerúndio Isso. mesmo. Resolvendo. Porque é Uhum. um processo de resolução contínua. Contínuo. Verdade. Contínua. Quando nós começamos a trabalhar as histórias do passado na nossa vida, é exatamente para identificar aquelas questões que adoeceram, relações da nossa família de origem que nós trazemos para a família que a gente funda. Então, o que vai acontecer? Se a gente funda uma família com a estrutura adoecida, com a estrutura frágil, nós vamos transmitir isso para gerações futuras. E aí a gente precisa trabalhar essas questões. O que está emperrando? O que está sendo obstáculo para que eu possa ter uma conjugalidade saudável? Né? Uhum. Então, o pessoal que está procurando ainda o nome do livro, tá? Depois vocês entram, tanto tem no da Márcia, como no meu. Pode entrar lá no meu Instagram, Ilme Celso Cunha, que lá a gente também responde para vocês. Então, gente, essa questão... Vou só interromper a senhora. Nisso aí, segura aí, Sim. porque essa questão de a senhora ter colocado no gerúndio, resolvendo, enquanto a gente está indo e caminhando. E eu acho muito interessante o que a senhora coloca aqui sobre nós precisamos desenvolver músculos emocionais quando passamos pelas provas e aprendemos com ela. Então, significa, ninguém vai. Perfeição, casamento perfeito não existe. Não existe. Famílias perfeitas não são Não reais. existe. Então, elas Não. têm sim seus conflitos. Todas nós temos, todas as famílias têm. A diferença é o que nós fazemos com esses conflitos. Eu achei muito jóia isso aqui dos músculos emocionais, de nós exercitarmos. Porque uma vez eu li uma frase. Eu esqueci agora. É como se, assim, se você não aprendeu a lição, ela vai voltar para você fazer de novo. Vai ser repetida. Lição não aprendida é lição revivida ou alguma coisa assim. Porque quando nós passamos por momentos assim, e aí nós sentamos à mesa, olhamos nos olhos, pedimos perdão, reconhecemos que erramos, isso tudo é um fortalecimento da nossa musculatura emocional, né, pastora? A questão, Márcia, é que muitas pessoas não querem lidar com o passado, não é? Isso Uhum. acontece muito, né? As pessoas que preferem fazer de conta que não tem nada lá dentro. De vez em quando alguém fala isso comigo no consultório, eu não gosto de falar sobre isso. Tá, por que você não Uhum. gosta? Porque dói. Eu falei, a dor está aí dentro. Você É. só está colocando para fora, para ser Uhum. tratada. A dor Uhum. está lá dentro. As pessoas não querem, muitas vezes, identificar o que dói. Não é? Quando você se descontrola, quando tem amargura na alma, quando você não consegue ter relacionamentos saudáveis, isso é só uma denúncia. É. Uma denúncia do que está lá dentro adoecido. E a senhora fala também nessa E questão da aí, negação. Pode falar. não, porque a negação é exatamente isso que permanece com o adoecimento. Por que as pessoas, estou dizendo no geral, por que tantas pessoas não querem lidar com suas dores? Muitas vezes porque tem um ganho secundário da dor. Essa questão do vitimismo, que a senhora fala no livro também, né? Por exemplo, a depressão.
Alguém perguntou isso sobre depressão. O que é a depressão? A depressão é uma demissão subjetiva. Uma demissão de si mesmo. Está se demitindo da alegria, da motivação da vida. Está ali uma demissão da sua subjetividade, da sua alma, do seu interior. Por que uma pessoa se demite? Porque tem coisas lá dentro para tratar. Agora, isso vai exigir postura, isso vai exigir decisão, um tratamento adequado, porque dependendo do grau da depressão, você tem que tomar remédio, sim, porque isso já trouxe uma queda nos neurotransmissores, e aí a pessoa vai precisar ter um acompanhamento medicamentoso para equilibrar a química cerebral, é necessário. Mas não adianta só tomar remédio também, não tratar o emocional. Por quê? Porque tem uma origem aquela dor. Tem uma raiz naquela dor. Mas por que tantas pessoas preferem ficar na vitimização? Por quê? Porque elas ganham a atenção dos outros. Gente, eu ouço no consultório muitas pessoas falando assim, eu só via minha mãe deprimida. Eu só via minha mãe em cima da cama chorando. Gente, filho de mãe deprimida, tem pesquisas que dizem que em torno de 65% a possibilidade de ter depressão na vida toda. Porque vai olhar a vida com a mesma lente que recebeu da mãe. Sabe aquele filho que nunca conseguiu ser a alegria da mãe? A mãe estava sempre triste. Se ele tirasse 10 na escola, estava triste. Se ela tirasse 0, ela estava triste. Se fizesse uma conquista lá de alguma coisa, ela estava triste. A vitimização aprisiona a pessoa, ela se torna refém emocional dessa adversidade do passado. Porque querer mudar, né, Márcia? Querer mudar exige uma postura. Eu quero mudar. O que eu tenho que fazer para mudar? A Bíblia ensina. Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É a gente que transforma. Transformai-vos. A gente decide. Se eu pensar como eu sempre pensei, eu vou sentir como sempre senti e eu vou agir como sempre agi. Se eu quero mudar... transformai-vos, não é conformai-vos, mas transformai-vos. Exatamente. Né? Exatamente. Tem alguém da Escócia aqui nos assistindo e perguntando como é que ela faz para ver o livro. Ana, entra no Amazon. Ele tem e-book, tá? Então, entra lá. Olha, nós estamos sendo vistos na Escócia, né? Tá muito fácil de adquirir. Tá muito fácil de adquirir esse livro. Entre na Amazon, né, pastora? Tá lá na Amazon. Editora Central Gospel, que é a editora, e eles colocaram como e-book no Amazon. Né? Então, pessoal que tem dificuldade. Eu adoro papel mesmo, que eu gosto de... Eu também. Eu acho legal o e-book, tá longe, mas comigo né? é no papel. Então, esse resolvendo o passado é processo contínuo de resolução. Por quê? Porque isso não vai acabar nunca. Enquanto a gente está aqui na Terra, nós estamos sempre no processo contínuo de resolução. Deus não traz tudo de uma vez para nos curar, porque nós estamos na estrutura humana. E é pesado para nós. É pesado você lidar com um monte de dores de uma vez. Né? E aí você precisa ir tratando cada ponto que Deus vai te trazendo. Porque Deus quer trabalhar nos nossos pontos de dor para transformar em ponto de cura. Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito. Aí, acho que Jeremias. Não me pergunta número, endereço, não, porque eu sei o texto na cabeça. Ele vem na minha cabeça. Mas na hora que ele vem, eu não lembro o endereço. Mas que diz assim, mas eu acho que é Jeremias. Curam superficialmente as feridas do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz.
O Senhor estava advertindo aquela cura superficial. Ele estava advertindo. Não adianta você querer curar superficialmente. Deus vai no profundo, né, Márcia? Ele sabe exatamente a estrutura que Ele quer trabalhar conosco. Ele conhece quer trabalhar profundidade, exatamente, né? Não é? Lá naquelas áreas ocultas da nossa vida. É isso que Ele quer tratar. Só para então, falar, Ele nos leva. O trecho, né, que a senhora disse está em Jeremias 6, versículo 14. Diz: eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. E dizem paz, paz, quando não há paz alguma. Jeremias 6, 14, tá? Para as meninas aí que querem anotar. Jeremias 6, 14. Parece que a gente está chegando no final de novo, né, Márcia? Tá não. Ainda não? Não, pode ir. Ok, já está acabando. Não, nós você vai me temos avisar ainda quando faltar aviso. Pode ir aí. Vamos falar então aqui. tá. Eu anotei aqui uma coisa que eu queria falar também, que eu acho muito importante. Creio muito nisso. E eu faço algumas reuniões com mulheres aqui. E o tema da última reunião, que foi cancelado por causa da pandemia, o tema era Estou voltando para casa. Acabou que foi profético porque não teve o chá e nós voltamos todas para casa, querendo ou não. Nossa! E essa que semana legal. eu acho que eu postei alguma coisa. Eu convidei até minha mãe para dar uma palavra sobre isso, porque eu venho de uma família, graças a Deus, muito estruturada, que eu vivi muito esses rituais familiares, esses memoriais, papéis bem definidos na minha casa, minha mãe, meu pai, irmãos. E eu convidei a minha mãe, que sempre trabalhou, que sempre teve o coração dentro da nossa casa. Então eu queria, como a gente está aí falando para as meninas, para as mulheres que trabalham fora e tem outras que trabalham dentro, né? Então, não tem muito a ver com essa questão. Eu sempre falo que tem a ver com onde está o nosso coração. É lá que está o nosso tesouro, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. A gente precisa se atentar para essa situação do papel da mulher dentro da nossa casa, trabalhando fora ou não. A mulher, na verdade, ela que dá o tom na família, né? É a mulher que dá o tom nessa coisa do lar, da organização. Isso me faz pensar até mesmo como a mulher foi criada, não é? Veja só, Adão, ele foi tirado da terra, né? Deus fez lá, né, a modelagem de Adão, soprou nas suas narinas, ele se tornou alma vivente, pegou Adão e levou para o jardim. Eu sempre penso, e eu coloquei isso no meu novo livro, eu sempre penso assim, Deus poderia ter feito Adão e Eva naquele mesmo momento, não é? Duas modelagens, né? Tirado do barco, ter feito aquela ali, o casalzinho já junto, mas não. Deus fez Eva, Deus fez a mulher a partir de uma percepção da necessidade de Adão, embora a gente saiba que isso já estava na mente de Deus. Mas ele olhou para Adão e viu, não é bom que o homem esteja só. E ele não abaixa e pega barro e faz uma mulher igual fez Adão. Não. Ele tira de Adão. Ele abre Adão. Ele tira lá da costela. Ele tira de dentro. Adão foi criado de fora para dentro, da terra e do sopro de Deus. Eva foi formada de dentro para fora. Uau. Porque mulher é da ordem da intimidade. Ela é do lar. Ela é aquela que dá a cor no lar. Não é? Aquele jardim ali representava o seu lar.
ela é essa pessoa, essa figura que organiza o lar e estrutura um filho. Por quê? Porque ela tem como função materna, ela já acolhe no ventre, é dentro, não é? Então, depois ela transforma o seu lar nesse lugar de refúgio. Então, quando você diz voltar para casa, é voltar para a origem. A gente só entende destino se a gente for à origem. Origem e destino são os polos da nossa vida. De onde viemos para onde vamos. Não é por acaso que em Gênesis 2, versículo 24, depois que Adão recebeu Eva, né, ali que ele fez a sua poesia, o versículo seguinte, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Adão não tinha nem pai nem mãe para deixar. Ali estava sendo estabelecido um princípio eterno. Jesus repete isso. E o apóstolo Paulo no texto das funções familiares. E quando ele diz isso lá em Efésios capítulo 5, versículo, acho que é o 31, portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne. No versículo seguinte ele diz, grande é esse mistério. E eu digo em relação a Cristo e a igreja. Que mistério há entre Cristo e a igreja que tem a ver com marido e mulher? Eu penso que a oração sacerdotal de Jesus em João 17 aponta para esse mistério. Quando ele diz, Pai, fazes um, assim como eu e tu somos um. A gente só entende o que é ser do lar quando a gente entende o propósito do casamento. Nós vivemos um mundo que a mulher foi para o mercado, conquistou espaço, eu também falo sobre isso no livro, conquistou espaços que uma mulher hoje ela pode chegar em qualquer lugar, não é? Ela tem espaços nas grandes corporações, no mundo da política, na sociedade, ela pode alcançar todos os lugares, porque o mundo descobriu as competências femininas, que são múltiplas competências. Agora, a origem dela é o lar. E ela precisa voltar para o lar. Ela pode trabalhar fora, claro que vai ter muitos desafios, né? Ela pode ter seu papel profissional. Sim. Mas o papel conjugal e a função materna não tem como. Só ela pode desempenhar. E fazer desse lar o lugar onde as funções são desempenhadas, só ela pode. A mãe é ela que faz circular o amor na família. Por que há tanta selvageria hoje, gente? O mundo não está tão selvagem por conta da brutalidade do homem. A gente está vendo tanta violência contra a mulher, não é? Mas o mundo não está selvagem exatamente porque o homem é rude. Mas eu penso que quando a mulher perde a ternura, ela perde exatamente o ponto que desenvolve a sensibilidade nos filhos. Se tem uma geração fria, cruel, que não respeita as mulheres, não é? Perversa. Jesus fala que é geração perversa. O que é perversão? Não é? A pessoa sabe que existe uma lei, que existe um interdito, que existe um ponto de barra, de limite, mas o prazer dela é transgredir a lei. Se a gente entender quem foi o primeiro que fez isso, a gente vai entender por que o alvo hoje do inferno é destruir famílias, é roubar as funções familiares. E aí, Márcia, me faz lembrar de um capítulo que fala de milagres de Jesus, que está em Marcos 5, tem 3 milagres só, bem conhecidos, né? O da mulher do fluxo de sangue,
Uhum. não é? Ela sai da sua casa e vai para Jesus. E volta curada para a Uhum. sua casa. Do pai que Uhum. foi buscar Jesus para curar a sua filha que estava morta. É o devocional que eu gravei para Moana, não sei se você chegou a ouvir, né? Ouvi. Ouviu, né? Da sua filha que estava Ouvi. morta, que eu falo que Uhum. a mulher estava doente há 12 anos, a menina tinha 12 anos, Uhum. enquanto tinha uma geração de mulheres sangrando, tinha uma geração de meninas entrando na adolescência e morrendo. Uhum. Morrendo, sangrando nos sonhos, tá? Mas, na verdade, o primeiro milagre do capítulo 5 de Marcos é do endemoniado de Gadara. E quando Uhum. Jesus o libertou, ele queria seguir Jesus, ele queria ir atrás de Jesus. Não é seguir como aceitando, mas ele queria ir atrás de Jesus. Jesus Uhum. disse para ele: volta para Ai, sua casa. tá. Uhum. Volta para sua casa. A sua família está lá te esperando. O seu lugar ficou vazio enquanto você estava prisioneiro de demônios, de espíritos malignos. Uhum. Volta para sua casa, você está livre. E hoje a Uhum. gente diria para cada mulher: você vai passar algumas horas do dia trabalhando, você vai desenvolver competências profissionais, mas o seu coração tem que estar no seu lar. Não deixe nada roubar o seu coração da sua casa. É o seu lar. Deus não vai te pedir conta do emprego que Ele te deu, da profissão que Ele te capacitou. Ele não vai te pedir conta disso. Primeiro, Ele vai te pedir conta da sua família, de filho, da função que você recebeu. Você é doadora de vida, geradora de vida. Gente, não é por acaso que a mulher dá à luz. O que é uma luz numa família? Uhum. Ela tem que ser luzeiras na sua casa. Ela tem que iluminar a casa com a palavra, com a vida, com a função. A função materna, ela harmoniza a estrutura familiar. Ela dá o lugar para o homem de honra e de respeito. Ela funda um pai para um filho, a função paterna para um filho. E ela traz a presença de Deus para casa, ajudando esse homem a ser o sacerdote do lar. Ela é Uhum. ajudadora. É. A gente que é Eu acho mulher, eu fantástico. vou falar, a gente tem elementos dados por Deus e eu creio muito nisso. Nós temos elementos dados por Deus para mudar o ambiente onde nós estamos. Então, falando da nossa casa, essa percepção aguçada, o Senhor nos deu. Então, se a gente não tem o nosso coração voltado para a nossa casa, não estou falando de trabalhar fora ou não, mas se o nosso coração não está lá, nós não vamos perceber se um filho está triste, se o esposo está precisando de uma atenção especial porque está passando por alguma situação no trabalho. Porque nosso coração está longe, a gente está com a mente em outro lugar, pensando um monte de coisas e coisas terríveis acontecendo dentro da nossa casa. Eu me lembro que o meu filho mais novo entrou para a faculdade, e eu acho que no primeiro semestre não foi muito fácil assim para ele, a gente percebeu, a gente deu aquela atenção, mas teve um dia, uma segunda-feira, aquela segunda digna, né? Cheia de problemas no trabalho, tanta coisa para resolver. Ele ligou, geralmente, não era todo dia que ele almoçava em casa, mas nesse dia ele me ligou. E ele falou: mãe, eu tô indo almoçar em casa. Não falou mais nada. Naquele momento, o Espírito Santo falou: vai para casa. Nesse dia, como ele não iria almoçar em casa, eu também acabei que tinha planejado de não almoçar em casa, almoçaria no restaurante, voltaria para trabalhar, essas coisas. Mas naquele momento, o Espírito Santo falou: vai para casa e faz um almoço. Eu, ai, tinha 2 horas de almoço, corri para casa, preparei uma coisa, nem estava pronta ainda, a carne não estava descongelada.
foi tão corrido. E eu preparei a mesa para ele. Eu coloquei um suplá numa segunda-feira, aquela loucura. E eu olhando no relógio, precisava voltar e pus a mesa. A hora que ele chegou, não falei nada. Ele só percebeu, nossa, que mesa bonita e tal. Nós sentamos, almoçamos. Eu lembro que meu esposo chegou depois, ficou, almoçou muito rápido com a gente e saiu, e eu fiquei ainda à mesa com o meu filho e comecei a conversar coisas do dia a dia mesmo, como é que tá lá, como é que foi hoje. E na fala dele eu percebi que ele precisava mesmo ter voltado para casa e precisava de que eu ficasse ali ouvindo as coisas que ele tinha para falar. Eu não resolvi as questões dele, mas eu sei que ele saiu fortalecido e mais preparado para enfrentar os desafios que ele tinha que enfrentar na faculdade. Então a gente está falando dessa percepção. Eu acho que as mulheres precisam pedir ao Senhor para aguçar essa percepção e a gente vai atender ao Espírito Santo fazendo coisas simples, mulheres. Não, não são grandes jantares, a gente não está falando de gastos, não é isso. Mas é das coisas simples do dia a dia, da segunda de manhã, vai dormir, dá uma boa noite, ora com seu filho, declara um versículo. Sabe, às vezes a gente fica pensando que só vai ser uma mulher sábia, uma mulher cheia do poder de Deus, quando eu tiver, enfim, um curso de teologia. Não é isso. São Nós, coisas nós simples. precisamos do São Espírito coisas Santo. simples. Eu São sempre coisas. trabalhei fora. Quando eu Hum, casei, eu já trabalhava, né? Eu sempre trabalhei fora. uhum, E para mim sempre foi muito importante os momentos, assim, sabe, de estar sentado com o filho, de estar orientando o filho, de uhum. conversar, de perceber o que está acontecendo, meu filho, de olhar para os olhos dele e perceber que o semblante tem É uma isso. linguagem. O semblante tem a linguagem. Se a O gente não olhar. está olhando, a gente não vai perceber. Se a gente está distraindo, esse dia eu estava lendo, fazendo devocional na Bíblia, a mensagem, e eu encontrei um versículo tão fantástico que estava exatamente falando que a gente pode distrair sem prestar Uhum. atenção no que é importante para nós. Né? São distrações. A vida tem muitas distrações. É bom trabalhar, você ganha reconhecimento, você ganha um monte de coisa, mas isso não te nutre. Isso é transformar a pedra em pão. Sabe aquilo que o inimigo ofereceu para Jesus? Né? Se tu és o filho de Deus, transforma Não. essas pedras em pães. Ele podia fazer isso, que ele tinha poder para isso. Mas o que ele Uhum. responde? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A última palavra que ele tinha recebido da boca de Deus foi: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho um grande prazer. Jesus estava com fome de comida natural, porque ele estava em jejum. Não era 40 dias de jejum, É. mas ele não tinha fome na alma. Ele sabia Estava quem era, de que ele suprido, era filho, que ele era amado. amado. Amados, se os nossos filhos estiverem nutridos, Isso. supridos, Isso. eles vão enfrentar qualquer desafio da vida. Eles não Agora, vão sentir filhos falta que do não último, são. o último celular, eles não vão sentir falta do tênis de marca, eles não vão sentir falta de nada disso, gente. A questão é que filhos não nutridos, eles vão tentar transformar a pedra em pão, por quê? Porque eles vão tentar ser amados por aquilo que fazem e não pelo aquilo que Uhum. são. São. Uhum. Esforço próprio, esforço Uhum. do braço, entendeu? Uhum. E aí eles nunca Exatamente. se sentem reconhecidos. Na Uhum. verdade, assim, não é muito que uma mulher tem que fazer para estar com o seu coração em casa. É só deixar fluir, né? Uhum. Aquilo que Deus deu, essa unção de mãe. A Uhum. unção de mãe. Essa Uhum. unção de acolher. Qual Uhum. criança desmamada nos Desmamada braços para da com sua sua mãe. mãe. Tal Assim a minha estou eu para alma. contigo. Quando a É. gente vê uma mãe amamentando o filho, quando termina de mamar, cai até leitinho no canto da boca e ele dorme relaxado. Porque É. foi É. nutrido. Nutrido. Mãe é Suprido. nutridora. Uhum. Já viu aquela É criança que verdade. chega correndo com machucado, caí chorando? Vem cá, meu filho, te dá um beijinho. Você beija, né? Aí Pronto. passou. Uhum.
Exato. Mãe E é da esse é um ordem do papel amor, do muito da afeto. mãe, né? O pai é um grande companheiro nessa questão do amor, mas é uma forma diferente. Por exemplo, É esse exemplo que a diferente. senhora deu, eu acho fantástico, porque se o filho cai perto do pai, ele vai falar assim: levanta, não, tá bom, já sarou, já sarou. A mãe não, a mãe pega. O pai precisa fazer Oh, isso, né? Para ele ser forte, também, corajoso. Agora a mãe vem com exatamente. amor e cura. Mãe Cura, é curadora. cura. Mãe É. sara a alma de um filho, não Uhum. é? É a ternura, Converter o né? coração O dos pais aos filhos. uhum, Converter, verter, derramar, fluir. Um coração uhum. que derrama junto com outro coração. Ai, Isso que para você lindo, saber. pastora. Né? Maravilhoso, maravilhoso. Agora, eu sei que a gente já está no fim, eu só queria dizer uma coisa, Márcia. Eu Uhum. creio que a família é uma representação do reino de Deus aqui na Terra. Que a família é uma colônia dos céus na Terra, com a responsabilidade de implantar a cultura do reino e fazer a transmissão geracional dos princípios de Deus. Por isso que eu creio no avivamento que antecederá a volta de Jesus na família. E eu penso que a quarentena Amém. está dando essa oportunidade. E, mais ainda, que começa pela mulher. Porque uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, reposicionada na sua função, ela consegue estabelecer no seu lar esse ambiente espiritual, onde o Espírito Santo de Deus vai agir, onde os filhos profetizarão, os velhos Velhos terão terão sonhos visões, e os sonhos, e os jovens jovens terão terão isso. visões. Nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Como é que os filhos vão ter palavra profética na boca? A palavra sendo ensinada, circulando dentro de casa, né? Nesse Uhum, papel que a mãe tem, assim, de estar ali ensinando o filho a palavra, junto uhum, com o seu pai, né? Com o pai ocupando o seu lugar. Né? uhum, E uhum. sonhando, os avós sonhando com essa geração curada. E Sim. os jovens, jovem de visão, o filho que senta à mesa, que tem uma mãe e um pai que se importa com ele, que transmite ali, ele tem visão aberta. Ele não tem um bloqueio na sua vida que não enxerga os valores. É Uhum. isso, minha amiga. Oh, minha linda. Nossa, eu tô tão alimentada. Tô saindo dessa live muito grata a Deus, pastora, muito mesmo grata a Deus por essa oportunidade. Nunca pensei que isso fosse acontecer, da senhora ser tão generosa e nos dar mais esse tempo que a senhora nos deu. Eu quero louvar muito a Deus pela sua vida e já deixar um convite para a próxima, talvez daqui uns 20 dias, um mês, enquanto a gente vai avançar um pouco mais no livro. E a senhora tem Sim. tempo de olhar a agenda, encaixa a gente de novo para a gente voltar a falar do livro que a gente vai avançar, né? E, enfim, muito obrigada. Eu quero que a E senhora quem quiser deixar ainda não alguma. entrou no grupo para fazer a leitura, que entre, né? Entre lá. E quem quiser comprar o Obrigada, livro, Márcia. entra no Amazon, ele está disponível no e-book. Mas para quem quer comprar o físico mesmo, onde que está sendo vendido, pastora? Então, ele é editado pela Central Gospel, né? Tem o serviço de telemarketing. Eu, todo Tá. congresso, toda igreja que eu vou também levo, sempre Uhum, levo uma quantidade para as pessoas poderem ter oportunidade. E algumas vezes eu até mando pelo correio, quando a pessoa não consegue, alguma cidade ela não consegue, não é? E às vezes o achar. frete fica muito caro, né? E às vezes eu mando pelo correio, tá bom? Entendi. Então, Então, quem quiser, entre em é. contato com a pastora Ilma no Instagram dela, né? Pastora, muito obrigada, meninas, sem palavras para agradecer vocês, a interação de vocês. Eu espero que Obrigada foram muitas mesmo. perguntas e eu sei que algumas ficaram sem responder, mas a gente vai voltar e Deus também vai se encarregar de ministrar no seu coração. Pastora, quer deixar as considerações finais? Então, eu quero.
recomendar mesmo que leia o livro, né? E quando você lê com a disponibilidade de ser para você, porque geralmente a gente tem a tendência de ler para o outro. Ah, fulano precisa ler, né? E tal. Não, leia o que Deus está falando comigo, o que eu preciso mudar, o que eu estou precisando mudar no meu lar, para ele ser um lugar de refúgio. Né? Está sendo um lugar de refúgio nessa quarentena agora, nesse tempo agora que nós estamos vivendo. Daqui a um tempo, quando perguntar para os seus filhos quais as melhores lembranças que você tem da sua vida, eles vão dizer, quando nós ficamos dentro de casa porque tinha um vírus e foi tão bom com mamãe, com papai, não é? Quais as memórias que seus filhos terão? Faça do seu lar um lugar de refúgio. Mesmo que haja conflitos, lutas e dificuldades, trabalhe, mas que ele seja um refúgio. Amém. Aquele Lembrando que tem no do que a Senhor, senhora disse. Né? Pode Oi? ter, né? Pode falar. Não, pode falar. A frase que a senhora disse entre o legado e a herança, né? A herança é para, e o legado é em. Possamos ser mulheres que carregam esse legado para a vida deles, dos nossos filhos, do nosso esposo, para dentro deles, para o coração deles, para o sentimento deles, que a gente possa ser essa mulher que nutre, né? E que a gente nunca negue nosso útero para Deus. Até fiz um post essa semana sobre isso. É verdade. Como geradoras de vida, talvez você, como eu e como a pastora, já tenham filhos grandes, então não vou ter mais filhos, mas nós temos um útero espiritual e Deus procura por esse útero espiritual. E quem tem útero? Só a mulher. O homem não tem útero, somos nós. Não podemos interessante, negar. né? Porque Deus tirou de dentro do homem, mas não fez um ser igual. Não é? Fez distinto na sua função. E mais um detalhe, na família não existe missões, existe a missão de um homem junto a uma mulher. Por isso que é submissão. É estar debaixo da missão que Deus deu ao homem. Amém. É privilégio. Amém. Privilégio foi o nosso de ter a senhora aqui com a gente, pastora. Ai, gente, foi muito bom estar aqui. Obrigada. Nem vi a hora passar. Nem eu. Quer dizer, eu vi porque eu fiquei aflita que ia terminar, mas muito obrigada pela sua disposição de estar com a gente. Deus abençoe. Um abraço no pastor Celso, na família. Que Deus prospere a senhora, alargue essas tendas e faça ecoar aquilo que ele tem dado para a senhora. Muito mais do que já tem ecoado para nações e nações, e mulheres e mais mulheres, e famílias e mais famílias. Viu? Domingo de manhã eu vou fazer um devocional. Todo domingo, 9h30, eu estou fazendo um devocional. Não é? Aqui no Instagram? Ministrando uma palavra, e o Celso, porque você falou do Celso, eu lembrei, o Celso canta, né? Então ele tem louvado o Senhor todo domingo de manhã. Está sendo 9 horas? Muito bom o devocional. 9h30. 9h30 no Instagram da senhora, é uma live. No meu Instagram, Ok, então, tá bom, pastora, lá. minha linda. Tá bom, Deus abençoe. Lá, qualquer dificuldade do livro, pode me mandar lá no Instagram, tá? Tá bom. Obrigada, viu? Deus abençoe. Beijo, tchau. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Você, gente.